O Dia Mundial de Conscientização a respeito do transtorno do espectro autista. Nós vamos falar a respeito deste assunto tão importante, que foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007. O objetivo é levar informação a todos. O autismo é uma condição de saúde, não uma doença, mas uma condição de saúde. E uma das principais características relacionadas são as habilidades sociais, os comportamentos repetitivos, questões relacionadas à fala e sensibilidade muitas vezes aumentada de percepção do mundo, como sons, texturas, toques, sabores, e nós observamos aí diversas complicações na vida, no cotidiano, por conta dessa sensibilidade dessas questões. Terapias adequadas para cada caso precisam ser aplicadas para que a pessoa com transtorno do espectro autista possa, então, se desenvolver e ter uma condição mais tranquila para poder, então, se relacionar no mundo como um todo. Eu estou aqui com a Juliane Rosseto, que é mãe, assim como eu, de 2 Theos, para a gente poder falar a respeito deste assunto. Ju, primeiro, bem-vinda ao programa Atuação. Obrigada, eu queria que você contasse pra gente como que foi isso pra você, assim, em que momento, o Theo tá com 5 aninhos, né? Tá com 5 e 5 meses. E como que foi, assim, essa descoberta, esse laudo, como que foi essa história de vocês? Então, o Theo, com 7 meses de idade, eu já tive uma desconfiança, né? Acho que por trabalhar com crianças também, acho que a gente tive essa percepção. Na época, um comparativo, digamos assim. Sim, na época eu levei ele na neuropediatra e o que ela disse foi que, assim, faltou me chamar de maluca, né? Ai, meu Deus. Né? Não teve o diagnóstico, mas aquilo continuou na minha cabeça. Aí, quando iniciou a pandemia, eu fiquei em trabalho remoto, nós ficamos em casa. E nisso o Theo já tinha um pouco mais de 1 ano. 1 ano e 8 meses. Certo. E daí eu percebi que ele não tinha interesses pelas atividades que a escola mandava para ser feito, porque ele já frequentava. Então, assim, eu percebi que ficou mais claro essas questões, né? Essa defasagem no desenvolvimento. Então, eu procurei, né, a ajuda de um especialista, já fui com toda a anamnese, já falei tudo para ele, o que eu já vinha percebendo. E daí, nessa mesma consulta, já fechou o diagnóstico. E daí ele foi encaminhado para terapia, né? Ele encaminhou para terapia método Denver. E daí ele começou logo em seguida. Eu já fui atrás, plano de saúde, todo aquele desgaste. E ele tá lá na mesma clínica até hoje. Ju, a gente observa que muitas vezes a história das mães, ela se repete nesse sentido, né? Da gente, sim, muitas vezes ser chamada até realmente só faltar ser chamada de maluca, de que não tem nada ali. Por exemplo, no caso do meu Theo, como você já sabe, né? A gente descobriu por conta de uma questão ortopédica dele, a marcha equina que eles chamam. E que, segundo os médicos, agora não tem nada a ver com a questão do espectro, mas foi assim que a gente descobriu. E eu ouvi de diversos ortopedistas, por exemplo, que era normal o jeito que ele pisava, que é assim mesmo, que quando crescer se conscientiza. Só que o importante dessa familiaridade entre as histórias é para quem está em casa entender que às vezes tem essa pulguinha atrás da orelha, muitas vezes da mãe ou do pai, não tá encaixando a história direito e persistir. Muitas vezes a gente só consegue no grito, né, Ju? Com certeza. É importante essa conscientização de que os sinais, a gente não pode ignorar os sinais, né? A criança tem aquela história, cada criança tem o seu tempo. Não, cada criança tem um tempo determinado para desenvolver as habilidades. Isso você fala com muita propriedade porque é professora, conhece esse assunto. Exatamente. Se houve aquele atraso significativo, não significa que seja o autismo, né? Claro. Mas tem que buscar ajuda, porque o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, ela faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. O Theo começou com 1 ano e 8 meses, não falava, não sabia pedir, apontar, essas coisas básicas. E logo em seguida ele já começou essa interação. Lógico que é tudo uma escadinha, um passo de cada vez, um dia de cada vez.
mas a importância do diagnóstico precoce e dessa intervenção faz toda a diferença para a criança. Ju, nesse primeiro momento, eu falo por mim, às vezes quando a gente recebe essa informação, no meu caso eu praticamente não fazia ideia do que era, o que se tratava esse universo, o que isso significa na vida do meu filho. Você, eu vejo que já tinha um conhecimento a mais sobre isso quando recebeu o diagnóstico, mas a gente fica, ei, não, mas calma aí, o que é isso agora? Sim. Gera um medo muitas vezes no nosso coração do que nós vamos enfrentar agora, mas o que é importante é entender que o tempo é um inimigo. Com certeza. A gente precisa correr atrás de tratar das terapias o quanto antes. Sim, é exatamente isso. A questão do medo, mesmo sabendo, o diagnóstico é diferente, né? Porque quando a gente é mãe, a gente acaba tendo planos para aquela criança, e o autismo ele é algo muito incerto, né? A evolução, às vezes pode regredir. Então, assim, é algo que nós temos que viver um dia de cada vez, com muita paciência, algo que eu tenho trabalhado muito. Respirar muito fundo. Que é o principal. E é isso. Até hoje a gente estava conversando mais cedo, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo não é um dia para comemorar, é um dia para conscientizar. Hoje mesmo, eu passando as minhas dificuldades com o tratamento, várias situações, e isso a gente enfrenta no dia a dia. Por mais que a gente tenha medo, receio, porque eu sentia assim que era um universo novo, que eu estava entrando, precisava ler, conhecer, saber o que é o meu filho dentro do espectro. Mas a gente precisa ligar a primeira marcha e seguir. Sim. Porque esse momento é muito importante, né, Ju? Não dá nem tempo, depois do diagnóstico não dá nem tempo de você absorver, você viver o luto, né? A gente tem que correr atrás de plano de saúde, de tratamentos, é tudo muito burocrático, tudo muito difícil, tudo muito cansativo, né? Em questão de escola também, a questão da inclusão. Então, assim, é uma luta diária, né? A mãe atípica, no caso, realmente passa por tudo aquilo que é divulgado, né? Aquela insegurança, incerteza. Inclusive, o medo de como os nossos filhos serão tratados longe da gente. Com certeza. Isso é o principal. Como você se sentiu em relação a isso, Ju? Você falou pra mim que o Theozinho, até mais de 1 ano e meio, não falava, não apontava muitas coisas, e hoje ele já tem isso muito mais desenvolvido. O desenvolvimento do Theo, assim, foi fantástico, né? Em relação à fala, às habilidades sociais, claro que ainda falta muita coisa. Eu escuto muito assim, nossa, mas ele nem parece autista. Nossa, mas será... É levinho, né? É leve. Então, assim, é isso que precisa ser conscientizado, que não tem um autismo leve ou autismo mais grave. O autismo é autismo. Cada criança com as suas particularidades, com as suas dificuldades, e cabe a gente entender e respeitar, né? Então, assim, a sociedade, de um modo geral, tem que estar mais antenada nisso, porque a cada dia vem mais diagnóstico, né? A gente se depara com mais diagnósticos, então nós precisamos estar abertos para essa nova realidade. E esse diagnóstico, esse número, né, de laudos crescentes vem realmente por conta dessa conscientização, do olhar inclusive dos médicos a entenderem melhor esse quadro, para poderem detectar quando a mãe tem alguma suspeita, igual você tinha lá no início do tratamento do Theo. Exatamente. Eu acho que mudou muita coisa, né? O tempo evoluiu bastante e as crianças começaram a ter um diagnóstico mais precoce, tendo essa possibilidade de correr atrás de um tratamento, ou até mesmo quando fica a dúvida, é ou não é, os médicos já indicam para começar esse tratamento. E a gente observa também, né, Ju, você como até professora da rede pública, tendo esse trabalho muito próximo de muita criança, o quanto isso é complicado também em relação ao tratamento. A gente sabe que não tem nada público que dê um tratamento para eles nesse sentido. Sim. Então, infelizmente, a gente observa a nossa realidade como pais, mas dependendo de um SUS, por exemplo, até para o laudo mesmo, para fazer algum exame neurológico, o quanto é complicado, o quanto é demorado, Sim. sendo que o tempo é o principal inimigo. Com certeza. Eu falo que eu sou privilegiada.
em poder oportunizar esse tratamento, essas terapias para o meu filho. E eu queria muito, assim, é uma utopia até falar, mas que todos pudessem ter esse mesmo acesso, porque é muito triste a gente saber que existe o tratamento eficaz, que a criança pode progredir e que muitas vezes não tem acesso por condições financeiras, né? Porque tudo relacionado ao autismo é extremamente caro. Então, assim, eu acho que tem que ser mais acessível para a população, né? Os governantes têm que ter um olhar um pouco mais cuidadoso em relação a isso, para observar essas necessidades e talvez oportunizar essas terapias, né? Que eu acho que é o que está faltando no momento. Claro, até para eles, enquanto o nosso futuro, poderem se desenvolver realmente e ter essa possibilidade no mercado de trabalho, com os amigos, no convívio social como um todo, né, Ju? Sim, com certeza. E, Ju, eu queria que você falasse isso assim, como mãe, nessa sua experiência, o que você falaria para as mães e para os pais que estão em casa? A gente vê até muitas vezes um receio em aceitar, mas nesse primeiro passo, como entender essa situação? Porque a gente acaba se apoiando muito uma na outra também, né? Essas informações vêm dessas pessoas que estão vivendo o que a gente vive. Porque plano de saúde não dá muita informação, às vezes corretores também, secretarias, então poder público, as coisas são complicadas tratando nesse âmbito. O que você, como mãe, passaria para quem está em casa assistindo? Então, assim, a rede de apoio realmente se tornam as pessoas que vivenciam aquilo, né? Então, buscar informações, eu tô com dúvida, não ter vergonha de perguntar, né? Eu acho que a gente acaba trocando muitas figurinhas, muita experiência. Depois do diagnóstico do TEL, porque eu sou bem tranquila em relação a isso, então eu expus, né? Quando eu saio com ele, ele tá com um crachá de identificação, então as pessoas às vezes têm receio de mostrar que seu filho é autista, né? E na verdade isso acaba prejudicando a criança, né? Então a gente tem que ter esse olhar para a criança, porque tudo é em função deles, né? O desenvolvimento deles. Não é o que vão pensar, né? A criança sempre vai ser beneficiada daquela forma. Hoje mesmo eu falei para o Theo que era o Dia Mundial, né, da Conscientização do Autismo, que era o dia dele, expliquei para ele. Aí ele chegou na clínica e se deparou com as bexigas. Eu falei assim, é dia de festa, por quê? Eu falei assim, é o dia do autismo. Então, assim, nós temos que levar essas informações, colocar em prática, porque faz toda a diferença. E muitas vezes quando a outra pessoa não entende, talvez um momento de crise ou algo assim, o melhor é acolher, né, Ju? Às vezes quando a gente não entende, outras pessoas de fora podem julgar ou, né, ter essa reação. Acolhe, pergunta se precisa de ajuda. Às vezes alguém que não entende nada pode ajudar em muita coisa, né? Dando esse amparo. Sim, falta bastante isso. Empatia na prática, né? Não é aquilo que a gente se depara no dia a dia. Então é isso que acaba tornando essa luta mais desgastante ainda, né? As pessoas muitas vezes julgam, mas porque ele está falando, ele não é autista, né? Então assim, não entendem. E na verdade só vivendo na pele mesmo, acho que para ter um conhecimento maior, e isso que a cada dia a gente vai aprendendo também, porque cada dia é um flash, né? É isso aí, cada dia uma novidade, a medicina vai se desenvolvendo, a gente vai tendo essas experiências. Mas, Ju, muito obrigada por vir aqui ao vivo no programa compartilhar a sua experiência, pra gente ter esse bate-papo. E para quem tá em casa saber mais a respeito dessa vivência mesmo. Obrigada Gabi, pelo convite. Obrigada, Ju.